Olá, queridos, a paz do Senhor. É com muita alegria que mais uma vez eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus, a qual tem falado comigo, e eu achei interessante esse texto. Está lá no livro de Atos, capítulo de número 19, a partir do verso 11, diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. E o que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando com tamanha violência que eles fugiram da casa nu e ferido. E quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viam em Efésios, todos eles foram tomados de temor. Queridos, eu olho para uma palavra dessa e vejo Paulo cheio do poder de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Aqui esse texto narra que até as suas vestes, por onde passava, curava. E de repente chegam os engraçadinhos, chegam aqueles que querem zombar, que querem usar o nome do Senhor Jesus em vão. E o engraçado, queridos, dessa mensagem e dessa palavra é que esses homens começam a querer expulsar aqueles demônios. Eles falam aqui, né? Então Jesus, o demônio fala para eles: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? E eu te pergunto nessa manhã, nesse dia, quem você é em Cristo Jesus, queridos? As pessoas, muitas das vezes, zombam da nossa fé, zombam daquilo que nós praticamos. A Bíblia é tão clara nesse texto que a palavra de Deus fala que aquele endemoniado soltou, ao verso 16, sobre eles e os dominou, o espancou e os deixou nu e ferido. Sabe por quê? Porque esses homens não tinham o temor de Deus. Esses homens não tinham a presença do Espírito Santo. Zombaram de Paulo, fizeram chacota e foram tentar expulsar demônio em nome de Jesus e em nome de Paulo. Mas, queridos, aquele homem era tão cheio do Espírito Santo que a Bíblia diz que as suas vestes curavam. E eu quero te dizer nesse dia, querido, seja cheio a ponto da presença de Deus estar com você por onde você passar. Aonde você pôr os pés, que haja luz, que a treva ela bata em retirada na sua chegada. Era isso que acontecia com a vida de Paulo. E esses homens zombando, querendo brincar do evangelho, olha o que aconteceu. Levaram uma surra, saíram nu, escandalizou todo aquele povo, porque a Bíblia diz, né, que todos os judeus e gregos que viviam em Efésios, a Bíblia diz, foram tomados de temor. Por quê? Porque eles viram que de Deus não se zomba, que o Cristo que Paulo anunciava era um Cristo verdadeiro, era um Deus que libertava, não um Deus de brincadeira e nem um Deus de bagunça que nem esses homens quiseram fazer. E é esse Deus que habita em você, é esse Deus que cura, que sara, que liberta. Eu te digo nesse dia, seja que nem Paulo, não seja zombador, mas seja Paulo nessa geração, amém? Que Deus te abençoe.